Uma das piores coisas que a gente pode fazer contra a infância é justamente terminá-la precocemente, exterminar a infância. Infelizmente, isso é um fenômeno muito comum hoje em dia. É o que a gente chama de adultização da criança, adultização da infância, o fim precoce da infância. Existem várias maneiras de terminar a infância e a gente tem visto elas se multiplicarem nesse mundo contemporâneo de forma muito impressionante. É quase uma moda você terminar a infância de uma criança muito antes do tempo em que ela deveria ter terminado. Com isso, você está amputando uma fase fundamental da vida, uma fase que prepara a criança para as fases subsequentes, para a adolescência e para a vida adulta, e uma fase muito feliz, onde ela vai armazenar memórias afetivas e felicidade que ela vai usar como um elemento de energia de vida no seu futuro. Uma infância feliz é uma garantia de um bom começo de uma vida adulta e de uma vida adulta saudável. Então, por que não deixar uma criança ser feliz na sua infância? Como é que a gente percebe que uma criança está sendo adultizada? Quando a gente começa a perceber valores e comportamentos do mundo adulto numa criança de 5 anos, de 7 anos. E muitas vezes esses valores e comportamentos não são os valores e comportamentos bacanas do mundo adulto. O amor, a solidariedade, a vida significativa. Não, muitas vezes são os piores valores. A hipervalorização da aparência, com maquiagens e vestidos, a hipervalorização de marcas, de modismos, de consumismo, a futilidade, o vazio, a sexualidade, a erotização de uma infância de crianças de 7 ou 8 anos. Então, esses valores, que são os piores valores do mundo adulto, aqueles que a gente critica, que deve evitar, são justamente aqueles que chegam primeiro na infância nesses processos de adultização. Existem, então, muitas formas de adultizar uma criança. Por exemplo, você oferecer para ela atividades que a envolvam nesses valores e nesses comportamentos do mundo adulto. Uma coisa é uma criança brincar com a maquiagem da mãe, se borrar de batom, passar pó de base, pintar as sobrancelhinhas e fazer uma bagunça com vestidos, com os sapatos da mãe. Uma outra coisa é você promover uma festinha no cabeleireiro ou na limusine que vai promover a hipervalorização desses comportamentos. Fazer com que elas ajam como adultas, né? E vistam, ponham salto alto e roupinhas da marca e comecem a hipervalorizar esse mundo das aparências, do consumo, dessas adesão a marcas caras. Isso não é necessário, né? Promover isso na vida da sua filha ou do seu filho. E o que é mais grave, algumas dessas crianças estão sendo expostas como cabides de moda, como cabides de propaganda. Propaganda de roupas, propaganda de brinquedos, propaganda de comida, geralmente comida ruim, né? São as blogueiras, são as crianças youtubers, são os instakids, usados pelas famílias, pelos pais, para fazer dinheiro e expondo essas crianças a um mundo que é muito tóxico para elas, gente. Um mundo de celebridade fácil, de fama vazia, um mundo de extremo consumismo, de extrema futilidade, de extremo materialismo. É um mundo onde muitas pessoas vivem, mas que não é um mundo, digamos, saudável para a criança. E ela vai crescer nesse mundo, exposta a tudo isso, e pode ter prejuízos graves para o seu desenvolvimento da sua personalidade, da sua psique, e pode ter problemas emocionais muito sérios no futuro por causa disso, né? Porque nem toda criança, celebridade ou instakids, vira uma pessoa de sucesso mais tarde. Então, isso é um outro fenômeno de adultização muito sério hoje em dia. Uma outra forma de adultizar uma criança é deixar ela ficar muitas horas nas telinhas e na internet, porque ela vai ter Facebook precocemente, e Twitter, e Instagram, e Snapchat, e ela vai ficar muitas vezes exposta a valores adultos, e especialmente, aí já entra uma área mais perigosa, né? No YouTube você vai ver vídeos eróticos de funks proibidos, trazendo para ela, para esse mundo da erotização de uma forma pornográfica, de uma forma comercial, não expondo a ela uma sexualidade saudável, uma sexualidade ligada ao amor, à intimidade, às relações interpessoais saudáveis, e muitas vezes expondo ela a um tipo de erotismo muito perverso e muito tóxico. Então ela vai começar
a entrar em contato com a sexualidade muito antes da sua capacidade de entender, de gerenciar a questão da sexualidade, muito precocemente e de uma forma muito ruim. Então, é um problema duplo que se coloca nesse fenômeno. Uma outra forma de adultização da infância, que talvez seja mais comum, é essa ideia de que a criança precisa construir um currículo na infância, de que ela precisa fazer muitas aulas e muitas atividades extracurriculares para que ela possa ser um adulto de sucesso, para que ela possa ser competitiva no meio capitalismo selvagem que a gente vive, que ela possa conseguir o melhor emprego, que ela seja mais bem avaliada pelas empresas. Então ela vai fazer aula de inglês, aula de ginástica, aula de natação, aula de equitação, de corte e costura, vai desenvolver habilidades múltiplas, xadrez, kumon, violino. Isso tudo por quê? Não porque a criança quer ou gosta, mas porque ela precisa ser competitiva, né? A gente precisa entochar a criança de habilidades e conhecimentos na infância para que ela já chegue à vida adulta ultra preparada. Isso é uma ilusão. Isso muitas vezes vai causar estresse na criança, vai causar aversão a certas atividades. Então, impor uma atividade que a criança não goste, não curta, não tenha prazer, é uma burrice, porque você vai gerar aversão, vai gerar muitas vezes repulsa àquela atividade e vai gerar infelicidade. A criança ela faz essas coisas infeliz. E, especialmente, a gente está ignorando um elemento fundamental, que é o fato de que a infância ela prepara para a vida adulta através do brincar. Né? Brincando na praça, brincando com amiguinhos, brincando livremente, sem supervisão de adultos, sem um treinador, que ela vai adquirir habilidades aí sim fundamentais para a vida. Primeiro, ela vai se afastar um pouco do estresse, do excesso de atividade, excesso de dever de casa. Tem crianças que chegam da escola, tem já 2 horas de dever de casa para fazer, depois aula de inglês, aula de natação e aula... Cadê a infância nessa história? É o brincar que vai preparar ela para negociar, para desenvolver coragem, forma física, avaliação de risco, solução de problema, convivência com o outro, convivência com regras, empatia, habilidades tão importantes para a vida adulta, né? Inteligência emocional é muito mais importante do que saber falar mandarim, né? Muito mais determinante no sucesso de um adulto do que simplesmente uma série de formações e de aulas que vão expor uma criança a um calendário estressante e transformá-la num mini adulto executivo que vai ter que fazer uma aula de yoga depois para relaxar, mais um. Finalmente, um processo que vai nessa direção, mas que é o inverso da ideia da adultização, que é a superproteção, que a gente não pode deixar de pensar nele também, que justamente desprepara para a vida adulta. Então é engraçado porque a gente vê muitas vezes pessoas que colocam a criança numa rotina estressante, cheia de cursos e formações, mas que, por outro lado, não permitem que ela vá brincar e que não permitem que ela se frustre. Que coisa pode ser mais importante para um adulto do que lidar com frustrações? Do que aprender que ele não está no centro do mundo? De que aprender que ele pode se machucar e pode falhar e pode errar e reconstruir o processo a partir do erro e aprender com o erro. Não um exemplo bobo, você rala o joelho, uma criança rala o joelho. Ela vê no dia seguinte, aquilo dói. Ela vê a mãe passando um antisséptico que arde, hoje em dia nem arde mais. No dia seguinte, aquela feridinha está com uma casquinha, e no dia seguinte essa casquinha caiu e a pele dela do joelho voltou ao normal. É um processo fascinante em todos os sentidos. Ela aprende a resiliência, aprende que ela é capaz de vencer um problema, de se recuperar de uma lesão, de um machucado. Isso vale como simbolicamente para tudo na vida. Uma criança que a ela é permitida encarar uma frustração, né, de tirar uma nota baixa, de ser chamada a atenção na escola, de não conseguir fazer uma coisa que ela queira, não ter o brinquedo que ela quer na mesma hora, ou o biscoito que ela quer exatamente na hora que ela deseja. São crianças que aprendem a adiar a realização do desejo. Então isso é uma coisa fundamental do adulto, né? O princípio da realidade, a gente saber que a gente não deve talvez comer aquela sobremesa porque vai engordar ou porque vai ficar com açúcar alto no sangue. Aprender isso também é fundamental para a criança. E outra coisa
que também vai na direção oposta, é a criança participar das atividades da casa. Uma criança que aprende a fazer sua cama, aprende a arrumar seu quarto, aprende também mais tarde a lavar a louça, participar dos cuidados da casa, né? Levar o cachorro para fazer xixi na rua, enfim, participar da vida da família, em vez de ser o reizinho que fica jogando no quarto enquanto todo mundo está fazendo as tarefas da casa, é muito importante. Ele vai aprender a dividir, a compartilhar, a ser mais um, isso reduz o seu narcisismo e dá a ele habilidades fundamentais para a vida adulta também. Então vamos tomar cuidado com o processo da adultização e vamos permitir que as crianças sejam crianças. Que as meninas brinquem, que os meninos brinquem com suas bolas, com suas bonecas, com as suas casinhas, com as suas histórias, com os seus livros, até a hora de realmente se transformarem em adolescentes e depois adultos. Assine o nosso canal e principalmente nos envie suas dúvidas, suas perguntas, participe da nossa comunidade para que a gente possa oferecer conteúdo especialmente para você.